Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aprender um pouco mais? Hoje iremos aprender brincando com o ábaco, de forma divertida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você já ouviu falar em ábaco? Ábaco é uma espécie de tábua de calcular que utiliza o sistema decimal como forma de representação dos números. A sua origem remete à região da Mesopotâmia há cerca de 5.500 anos antes de Cristo. Mesmo que o ábaco seja um instrumento de cálculo muito antigo, ele ainda pode ser utilizado nos dias de hoje para trabalhar na sala de aula. O que você acha de conhecer alguns modelos de ábaco? Temos aqui o ábaco chinês, o ábaco romano, temos também o ábaco de contas da Maria Montessori e temos muitos outros modelos interessantes de ábaco. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre os ábacos, vamos trabalhar um pouco com ele? Meus queridos alunos, aqui nós temos o modelo do ábaco que vocês conhecem e que nós vamos trabalhar com ele. Como que é este modelo de ábaco? Ele tem uma base retangular e tem aqui os pinos. Esses pinos, cada pino representa um valor. Esses pinos são onde nós vamos encaixar as argolas coloridas. E vamos representar os valores usando o ábaco, essa calculadora aqui é a moda antiga. Como que nós fazemos isso? De maneira muito simples, muito fácil. Olha só o que você tem que entender. Para ficar simples para você compreender, eu vou trazer aqui aquele quadro de classes e ordens que vocês já conhecem. O ábaco nada mais é do que se fosse o exemplo dessa tabela de classes e ordens. Por quê? Olha só, cada pino desse aqui é como se ele representasse uma casa das classes de ordem aqui. Esse primeiro pino representa a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem e a quinta ordem. Por exemplo, aqui, a unidade. A unidade, ela equivale ao número 1, por exemplo. Então, essa argola preta, ela ficaria aqui, ela equivale a uma unidade. Todos nós sabemos que nesses pinos aqui, a gente só consegue colocar 9 unidades. Quando você passa de 9, automaticamente o número aumenta, né? O número vira 10, por exemplo. Quando chega aqui ao 9, o 10 não cabe aqui. Por que ele não cabe? Porque são dois algarismos, olha. Então, o 10 vai ter que ocupar duas casas. Aqui fica o número 1 e aqui fica o número 0. Mas, aqui na casa da dezena, é como se as argolas azuis correspondessem ao valor de 10. Então, cada argola azul equivale a 10. Por exemplo, aqui, que número nós teríamos aqui formado? Nós formamos aqui com essas duas argolas, formamos o número 11. Sim, porque equivale a uma unidade e aqui equivale a uma dezena. Então, é o total de 11. Por exemplo, e aqui na casa da centena? A casa da centena ela equivale a 100. Então, quando a gente alcança essa quantidade, a gente troca pelo número 100. Quando a gente alcança a quantidade de 10 dezenas, a gente troca por 100, troca por uma centena. Então, essa argola vermelha, ela equivale a 100. Ela equivale a 100 como se fosse 10 dezenas. Então, 10 dezenas equivalem a 100, né? Uma centena equivale a uma centena. E aqui nós temos a unidade de milhar. Então, a argola amarela, ela equivale a que valor? Ela equivale ao valor de 1000. Uma unidade de milhar. Quando eu junto 10 centenas, as 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar. Entenderam? E aqui? Aqui nós temos a dezena de milhar. Então, quando nós juntamos aqui 10 unidades de milhar,
a gente troca por uma dezena de milhar, que equivale a 10.000, cada argola dessas aqui. Vamos ver se vocês compreenderam bem? Por exemplo, o número 12.232. Vou trazer este número aqui. Tá aí, 12.232. Como que eu faria para representar esse número aqui nas nossas argolas? De que forma eu poderia representá-los? Vocês podem me ajudar? E aí, Matheus? Como é que tá, Matheus? Você pode me ajudar, Matheus? Todo mundo conhece o Matheus, né? Os Matheus aí são gente fina. Eu também conheço vários Matheus, adoro muito os Matheus. E o nome desse nosso personagem aqui é Matheus. Matheus é um garoto muito esperto. Olha só o que ele está querendo. Ele está dizendo aqui, vamos chegar aos 100 inscritos. Muito bom, Matheus, eu concordo com você. Vamos lá? Olha só, eu preciso representar o número 12.232. Gente, eu tenho que lembrar o seguinte, que o preenchimento da tabela, ele sempre começa da direita para a esquerda. Sempre devemos preencher pelas casas da unidade. Não podemos esquecer deste detalhe, tá bom? Sempre preenchemos da direita para a esquerda. Nós vamos representar agora o número 12.232. Vocês podem me ajudar? Eu já sei que aqui na casa das unidades, nós temos os bloquinhos que são pretos. Os pretos representam as unidades. Os bloquinhos azuis representam as dezenas. Os bloquinhos vermelhos aqui representam as centenas. O bloquinho amarelo, as unidades de milhar. E a dezena de milhar é representada pelo quadrinho verde. Então vamos lá. Sendo que a gente começa a preencher da direita para a esquerda, nesta posição, vamos fazer o preenchimento. Qual é o primeiro número que eu vejo aqui na direita, que está na casa das unidades? Isso mesmo, o número 2. Então, como que eu faço? Está pedindo para você colocar aqui na casa das unidades 2 unidades. Então, eu trago aqui 2 argolas pretas. O que mais? Já concluí aqui. Agora, nós vamos passar para a casa das dezenas. Quantas dezenas está pedindo aqui? Eu vejo pedir 3 dezenas. Então, como eu faço? Eu busco aqui as argolas azuis. Verifico o número que ele quer. Ele quer 3 argolas. Então, coloco as 3. 3 argolas. Quem sabe me dizer que número que eu já tenho aqui? Eu tenho o número 32. Por quê? Porque cada argola dessa aqui, azul, representa o número 10. Então, eu tenho 10, 20, 30. E 1, 2. 32 argolas, não é? 32 dezenas. Vamos continuar? Então, agora, qual é o próximo algarismo que ele pede aqui na casa das centenas? Ele quer 2 centenas, né? Cada centena equivale a 100. Então, eu pego aqui a argola vermelhinha, coloco uma, coloco mais uma, porque ele quer 2. Que número eu teria aqui no caso, então? Aqui eu teria, se cada uma equivale a 100, então aqui tem 100, 200, e aqui cada um equivale a 10, eu tenho 10, 20, 30, 230, e aqui cada uma equivale a 1, 232. Então, eu já formei aqui essa parte do número, 232, mas ainda não completamos a atividade. Ele quer representar mais números. Aqui na unidade de milhar, que é a quarta casa, ele quer que nós colocamos 2 blocos. Cada bloco equivale a 1000. Então, eu pego 1000 mais 1000. Então, são 2000. 2232. Terminamos? Terminamos, Matheus? Terminamos não. Falta o último algarismo. Olha só, é o mais fácil. Ele só quer apenas um algarismo, mas um algarismo desse equivale a 10.000.
um bloquinho verde desse aqui, uma argola verde, equivale a 10.000. Então, que número eu tenho aqui? Vamos observar? Olha só. O quadradinho verde, cada quadradinho verde equivale a 10.000. Então, eu tenho 10.000 mais 10.000 mais. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2.000, não é? Por que 2.000? Porque cada bloquinho equivale a 1.000. Então, 10.000 mais 2.000 fica 12.000. 12.000 mais 200. Quanto que fica? 12.200. Por que 200, professor? Porque, olha, cada bloco desse equivale a 100. Então, nós temos aqui 10.000 mais 2.000 dá 12.000. 12.000 mais 200, 12.200. E agora aqui no bloco azul, cada bloquinho desses equivale ao valor de 10. Então, se eu tenho 10, 20, 30, se eu tenho 3 bloquinhos, então eu tenho 30. Então, como se ficasse assim, ó. Mais 30. E aqui, mais 2. Mais 2 unidades. Vamos fazer esse cálculo para ver como fica? Fica da seguinte forma. Olha só. 10.000 mais 2.000, 12.000. 12.000 mais 200, 12.200. 12.200 mais 30, 12.230. Com mais 2 unidades, 12.232. O resultado do nosso cálculo foi esse. Olha como é simples. Então, nós representamos aqui no ábaco o número 12.232. Muito fácil.